Imagine assumir um povo inteiro, milhões de pessoas, logo após a morte de um dos maiores líderes da história, Moisés. Imagine ter que enfrentar exércitos poderosos, cidades com muralhas gigantescas, e ainda depender totalmente da sua fé para vencer cada batalha. Esse não é um roteiro de filme de ficção. Essa é a história real do livro de Josué. Uma jornada de coragem, promessa e conquista que vai te inspirar. Prepare-se para descobrir como um homem comum, com uma fé extraordinária, liderou uma nação para tomar posse do que Deus havia prometido. Mas afinal, quem era esse homem Josué? Ele não apareceu do nada. Josué foi o servo fiel de Moisés por décadas, aprendendo, observando e crescendo na sombra do grande líder. Lembra-se da história dos 12 espias enviados para a terra de Canaã? 10 deles voltaram apavorados, falando de gigantes e cidades impossíveis de conquistar. Mas 2 deles, Josué e Calebe, viram com os olhos da fé. Eles disseram: se Deus está conosco, nós podemos conquistá-los. Essa fidelidade, essa capacidade de crer na promessa mesmo quando a realidade era assustadora, foi o que preparou Josué. Ele não foi escolhido por sua força militar ou por sua linhagem nobre, mas por seu coração leal e obediente. Deus não procura os mais capacitados, Ele capacita aqueles que escolhe. Josué aprendeu a esperar, a ouvir a voz de Deus e, o mais importante, a obedecer. Foi essa obediência que o transformou de servo em sucessor, pronto para a maior missão da sua vida. Então, o momento chega. Moisés morre e todo o peso da liderança de Israel cai sobre os ombros de Josué. Imagine o medo, a incerteza. É nesse momento de transição que Deus fala diretamente com ele, não com uma ordem simples, mas com uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Deus diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E logo em seguida vem a famosa ordem que ecoa até hoje em nossos corações. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa não era um passe livre de dificuldades, era o combustível para a jornada. A mensagem aqui é clara e poderosa. Liderança exige coragem, a promessa exige fé, e a conquista exige ação. Deus prometeu a terra, mas Josué e o povo precisavam se levantar, caminhar e lutar por ela. A primeira grande prova de fogo não demorou a chegar: o Rio Jordão. Não era um riacho qualquer. Naquela época do ano, o Jordão estava em sua cheia máxima, transbordando, largo e furioso. Como atravessar com milhões de pessoas, crianças, idosos e animais? A lógica humana diria para construir pontes, esperar a água baixar. Mas a ordem de Deus foi diferente. Ele disse a Josué para que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, entrassem primeiro na água. Imagine a cena. Os sacerdotes caminham em direção à correnteza violenta, e no instante em que seus pés tocam a água, o rio para. As águas se amontoaram como uma muralha, e todo o povo de Israel atravessou em terra seca. Para que nunca se esquecessem desse milagre, Deus mandou que pegassem 12 pedras do meio do rio e construíssem um memorial. A lição é espetacular. Quando colocamos Deus à frente, quando damos o primeiro passo de obediência, mesmo sem ver o caminho completo, as águas se abrem. O impossível se torna possível. Depois do Jordão, o próximo obstáculo era Jericó, uma das cidades mais antigas e fortificadas do mundo. Suas muralhas eram duplas e tão largas que se dizia que carros poderiam correr sobre elas. Conquistá-la parecia impossível por meios normais. E mais uma vez, a estratégia de Deus foi completamente fora do comum. Nada de catapultas, arietes ou estratégias de cerco tradicionais. A ordem foi: marchem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias em silêncio, com 7 sacerdotes tocando trombetas à frente da Arca da Aliança. E no 7º dia, vocês marcharão 7 vezes, e ao final,
todo o povo gritará com toda a força. Consegue imaginar a cena? Os soldados de Jericó olhando de cima das muralhas, talvez rindo, talvez confusos com aquele ritual estranho. Mas Josué obedeceu. E no 7º dia, após a 7ª volta, ao som das trombetas e do grito uníssono do povo, as muralhas de Jericó não foram derrubadas por força humana. Elas simplesmente ruíram, caíram por terra. Essa história nos ensina uma lição incrível. A obediência a Deus, por mais estranha ou ilógica que pareça, libera um poder que nenhuma força humana pode conter. Mas dentro da história da queda de Jericó, há outra história, a de Raabe. Ela era uma prostituta, vivendo nos muros da cidade. Uma mulher marginalizada pela sociedade. Mas quando os espias de Josué entraram secretamente em Jericó, foi ela quem os escondeu, arriscando a própria vida. Ela fez isso porque ouviu falar dos milagres que Deus havia feito por Israel e creu no poder dele. Como sinal, os espias disseram para ela amarrar um fio vermelho na janela. Quando a cidade fosse destruída, aquela casa e todos dentro dela seriam salvos. E assim aconteceu. No meio da destruição total, a casa com o fio vermelho permaneceu intacta. Mas a história dela não termina aí. Raabe não foi apenas salva. Ela foi integrada ao povo de Israel e se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo. Sua história é uma prova poderosa de que o nosso passado não define nosso futuro. Não importa de onde você veio, a fé em Deus pode te dar um novo começo e um propósito eterno. Com Jericó conquistada, a campanha para tomar posse da terra prometida continuou. Não foi um único evento, mas uma série de batalhas e vitórias. O livro de Josué está repleto de milagres incríveis que mostram o poder sobrenatural de Deus lutando ao lado de seu povo. Em uma das batalhas mais famosas contra uma coalizão de 5 reis, Josué percebeu que precisava de mais tempo para garantir a vitória. Então, em um ato de fé audacioso, ele orou e ordenou: Sol, pare sobre Gibeon, e você, Lua, sobre o vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro, até que a vitória fosse completa. Exércitos inimigos foram derrotados não apenas pela espada, mas por intervenções divinas, como pedras de granizo gigantes que caíam do céu. Após anos de lutas, a terra foi finalmente conquistada e dividida entre as 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa feita a Abraão centenas de anos antes. Depois de uma vida de batalhas, liderança e fidelidade, chega o momento do último discurso de Josué. Já idoso, ele reúne todo o povo de Israel. Suas palavras não são de orgulho pelas vitórias, mas um apelo apaixonado à lealdade a Deus. Ele relembra tudo o que Deus fez por eles, desde a saída do Egito até a conquista da terra. E então, ele lança o desafio que se tornou um dos versículos mais marcantes de toda a Bíblia. Ele diz: Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse momento, Josué não impõe, ele convida. Ele coloca a responsabilidade da decisão nas mãos de cada pessoa. É um chamado à decisão pessoal, a um compromisso consciente. Servir a Deus não é uma herança automática, é uma escolha diária. E Josué, o grande líder, dá o exemplo final. A sua escolha já estava feita. Então, o que a história de Josué, um líder que viveu há milhares de anos, tem a nos dizer hoje? Tudo. A vida dele é um mapa para a nossa própria jornada. Quantas vezes nos deparamos com rios Jordões que parecem intransponíveis, ou muralhas de Jericó que parecem indestrutíveis em nossas vidas? Josué nos ensina a ter fé na hora da incerteza, a dar o primeiro passo mesmo sem ver o caminho. Ele nos mostra que precisamos de coragem para enfrentar o impossível, não uma coragem que vem de nós mesmos, mas da certeza de que Deus está conosco. A história dele prova que a obediência, mesmo quando não faz sentido, destrava a vitória.
E talvez o mais importante, a promessa só vira realidade com atitude. Deus pode prometer, mas nós precisamos nos levantar, caminhar e agir. A mensagem final do livro de Josué é clara e transformadora. Deus não nos chama para uma vida de mera sobrevivência. Ele nos chama para conquistar. Espero que essa jornada pela vida de Josué tenha inspirado você. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Qual parte da história de Josué mais te marcou? Foi a travessia do Jordão, a queda de Jericó, a história de Raabe? Comente aqui embaixo, eu vou adorar ler e interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima.